Glória a Deus. Amém. Sentado mesmo aqui, você deve ler de Zacarias. Antes de Mateus, antes de Malaquias. Seis versículos. Desde já o Senhor aqui sobre o cuidado dos nossos pandemias, nós todos desta casa. Zacarias, do 1 ao 6. Contando comigo que é não? No oitavo mês do segundo ano de reinado, veio a palavra do Senhor, o profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dizei, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu vos tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como os vossos pais, a quais clamavam aos primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem escutaram, diz o Senhor dos Exércitos. Vossos pais aonde estão? E os profetas viveram eles para sempre? Contudo, as primeiras palavras e aos meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos não alcançaram aos vossos pais, e eles voltaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nossas, assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nós tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as vossas obras, eles nos tratou. Até aqui, amém? Hoje é culto de ensino, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos falar sobre Zacarias. Zacarias que viveu 523 a.C. na Babilônia, onde Zacarias ele estava saindo do exílio, onde estava sendo levantado o templo do Senhor, aquele templo, o antigo templo de Salomão. Zacarias, o significado do seu nome é muito lindo. Para quem não sabe, tirando a crente não tá, significa Yahvé lembra-se, Deus lembra. Como a gente acabou de ler aqui no verso 1, estava escrito: Zacarias, filho de Baraquias e filho de Ido. Como assim? Dois pais, né? Para que você entenda um pouco melhor. Baraquias era pai de Zacarias, mas Baraquias morreu quando ele estava jovem, bebê. Então Ido, seu avô, foi quem cuidou dele, foi quem tratou dele, foi quem deu de comer para ele. Por isso que ele diz: meu pai Baraquias e meu pai Ido. O significado de nome Baraquias significa Deus abençoa. O significado do nome Ido significa no tempo aproximado. Juntando esses três ficaria: Deus lembra, Deus abençoa e no tempo certo. Zacarias nasceu de uma família de sacerdote na Babilônia. Zacarias também ele era amigo de Ageu. Zacarias e Ageu, eu abro um parênteses aqui por conta própria, que se fosse nos dias de hoje, estariam um do lado do outro, comendo pastel, tomando uma Coca-Cola hoje, porque eles eram parceiros, amigos. Zacarias, quando morreu, Zacarias foi enterrado ao lado de seu amigo Ageu.
Zacarias começou a profetizar 2 meses depois que Ageu começou a profetizar também. Zacarias estava levantando o povo por causa do templo que foi destruído. O povo não estava mais acreditando em nada. O povo veio do exílio por tinha cerca de 50 mil pessoas que vieram sem nada, só apenas com roupa de corpo, apenas com seu alimento, não tinham o que comer, não tinham o que beber. E eles estavam sem recurso nenhum. Zacarias estava profetizando, pregando para eles: arrependa-se, volta ao Senhor, arrependa-se, volta ao Senhor, arrependa-se, volta ao Senhor, porque era necessário para que Deus voltasse para eles. Deus estava dizendo praticamente assim: volte para mim e eu voltarei para vocês, para que o templo fosse levantado, para que os povos voltassem a viver o que eles tinham de viver. Aleluia. As profecias de Zacarias não eram apenas para o Antigo Testamento, não eram apenas para aquela época, eram também para hoje, nos dias de hoje atuais. Como Zacarias 9 e Mateus 21, se você ler, se você reparar bem, os dois vai se tratar sobre a traição e a morte de Cristo. Como Zacarias 14 e Apocalipse 21, vai nos dizer também sobre o cumprimento do reinado do Cordeiro de Deus, os novos céus e a nova terra. Então Zacarias falava tanto do Antigo Testamento como do Velho Testamento. Zacarias, se você puder abrir, por favor, Zacarias 1:3. Aleluia. Que diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Esta palavra Senhor dos Exércitos aparece 53 vezes no livro de Zacarias. Ele estava dizendo: vai haver vitória, vai haver conquista, mas para isso vocês precisam se levantar, mas para isso vocês precisam ficar de pé, para isso vocês precisam se arrepender. Esse significado, Senhor dos Exércitos. Você lembra quando Eliseu e o seu servo, quando tinha Eliseu e o seu servo, certo dia, o servo de Eliseu acorda e ele diz, certo dia, o servo de Eliseu acorda e diz: Eliseu, acorda, tem muitos homens vindo atrás da gente, a gente vai morrer, eu não sei o que a gente vai fazer mais. É onde entra a palavra, o Senhor dos Exércitos. Elias diz: fica quieto, se acalma. Elias ora, Deus dando a visão do servo de Elias. Quando ele abre o olho, ele vê cavalos e cavaleiros com espada alejando daquela cidade. Eles não precisaram nem lutar, eles não precisaram nem se levantar, porque o Senhor dos Exércitos estava com eles. Como Gideão, que com 300 venceu 100 mil soldados, sequer tirasse uma espada da bainha. Entra a palavra de novo: o Senhor dos Exércitos. Quando Deus tem um propósito em nossas vidas, ou quando Deus quer fazer algo nas nossas vidas, não tem exército, não tem batalhão, não tem pessoa que possa impedir aquilo que Deus quer nas nossas vidas. A palavra de Zacarias também se refere para nós nos dias de hoje, porque o templo naquela época estava destruído. Demoraram cerca de 20 anos para levantar o templo. Antigamente, quando o templo foi levantado, o primeiro templo foi levantado em 7 anos. Mas por causa da desobediência, por causa de tudo aquilo que aconteceu, eles demoraram mais 20 anos para o templo ser levantado.
Foi aí que eu tirei uma palavra para o meu coração. Não adianta eu andar na desobediência. Não adianta eu querer fazer da minha forma e não na vontade de Deus. Que também não vai acontecer amanhã. Mas por causa da minha desobediência, vai demorar mais 20 anos. Aleluia. O Senhor dos exércitos, Ele nos prepara para uma guerra espiritual. Zacarias, ele tem muitas visões. O livro de Zacarias é muito lindo, gente. Se a gente for parar para estudar mesmo o livro de Zacarias, a gente vai ter aqui 10 estudos sobre Zacarias. Eu peguei apenas uma parte, um pedacinho, para que você entendesse quem era Zacarias, do que ele vivia, do que ele fazia. Como eu acabei de falar, Zacarias veio de um exílio, Zacarias não tinha que comer, Zacarias não tinha que beber, mas Zacarias acreditava que em breve o Senhor voltaria. Zacarias está no Velho Testamento, mesmo assim, ele acreditava, ele já dizia de que em breve haverá um homem que pisaria na cabeça da serpente e ele voltaria para buscar o seu povo. A mensagem de Zacarias para aquele povo era uma mensagem dura, porque o povo não estava acreditando. O povo não queria mais saber. O povo só queria ficar daquele jeito que estavam. 50 mil pessoas não tendo o que comer, não tendo o que beber. Mas Zacarias dizia: levanta-te, arrependa-se. Arrependa-se. Essa era a palavra principal que Zacarias dizia naquela noite. Arrependa-se, porque em breve o Senhor vem. Arrependa-se, em breve o Senhor vem. Quando Deus tem um propósito para nossas vidas, Zacarias dizendo, quando Deus tem um propósito para nossas vidas, não há nada que vai fazer a gente ficar aqui parado. Quando Deus tem algo para nossas vidas, não há nada que vai fazer a gente ficar aqui parado. Então arrependa-se. Zacarias, eu acho que, abro mais um parênteses aqui, acho que se fosse nos dias de hoje, Zacarias estaria muito limitado. Ele pegaria esse celular, mandaria mensagem para todo mundo dizendo: arrependa-se. Jesus está voltando, arrependa-se. Zacarias, talvez, Jesus, certo dia, chegou na porta do templo e tinha pessoas fazendo na porta do templo comércio. Jesus vem, pega umas rodas, bate em todo mundo e diz: não faço na casa do templo comércio, não faço na casa do templo comércio. Eu quero dizer aos turistas, se fosse Zacarias nos dias de hoje, ele pegaria aqueles rodas e dizia: arrepende-se, João, em breve o Senhor voltará. Arrependa-se, Caim, em breve o Senhor voltará. Glória a Deus, aleluia. Aleluia a Deus, tu és fiel, verdade. Em breve o Senhor voltará. O profeta Zacarias, naquele tempo, acredito eu que ele estava triste, ele estava abatido porque não é fácil você levantar 50 mil pessoas, mas é claro que ele tinha a presença de Deus na vida dele, mas imagine comigo você tendo que levantar 50 mil pessoas, você tendo que ser forte. Zacarias é muito forte, eu acredito nisso, mas deve ter sido muito difícil para ele. As profecias de Zacarias, elas eram atuais elas eram atuais para nossos dias de hoje, porque se não fosse Zacarias dizer isso, quando eu estudei, se não fosse Zacarias dizer isso, eu não seria restaurado. Porque essa palavra de Zacarias ela é muito forte. Quando Zacarias estava dizendo: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se várias vezes, durante os seus 14 versículos, estava dizendo: arrependa-se, arrependa-se. Eu disse: Senhor, obrigado, Espírito Santo.
Deus. O Senhor falou comigo, então eu entendi que todos os dias eu tenho que me arrepender. Glória a Deus. Porque em breve o Senhor vem. Porque em breve o Senhor vem. Aleluia. Zacarias, ele estava encorajando o povo a se levantar. Aleluia. Zacarias, ele estava dizendo para aquele povo: se vocês vão se levantar, vocês vão ficar aqui no mesmo lugar tantos anos. Se vocês vão se arrepender, vocês vão ficar nesse lugar tanto tempo, vão ficar aí parados. A palavra de Zacarias era essa. Essa é a mensagem de Zacarias para aquele povo e para a gente nos dias de hoje. Verdade, Deus. A palavra também de Zacarias, ele estava dizendo bem assim: vocês têm que cuidar um do outro, vocês têm que ajudar um ao outro. Vocês são nossa família, vocês só têm vocês mesmos. Se vocês não se ajudarem, quem vai ajudar vocês? Zacarias, ele dizia isso porque era necessário. Então vamos colocar para os dias de hoje, que se você não ajudar o seu irmão, que se você não guerrear a guerra do seu irmão, que se você não dizer, está tudo bem com o seu irmão, vocês são um só povo que vão morar em um só céu. Zacarias dizia isso e está dizendo também nos dias de hoje. Ajude um ao outro, que as demais coisas o Senhor vai fazer. Eu já estou finalizando a minha oportunidade, mas eu quero que você entenda quem era Zacarias. Zacarias era um servo do Senhor. Glória a Deus. Zacarias tinha apenas uma palavra para aquele povo: arrependei-vos, Deus porque poderoso. breve é a chegada do Senhor. Aleluia. Grande e poderoso. Zacarias, quando se levantou, essa era a palavra principal dele: arrependei-vos. Eu acredito que esta é a palavra que Deus colocou para a gente nessa noite. Glória a Deus. Um arrependimento. Aleluia. Porque aquele povo era necessário se arrepender. Meu Deus. Era necessário aquele povo mudar de coração para que o cenário fosse mudado. Verdade, Pai. Então fique com essa palavra no seu coração. Glória a Deus. Arrependa-se, porque em breve o Senhor vem. O Senhor, o verso 4 vai dizer: assim diz o Senhor dos exércitos, arrependa-se, clame ao Senhor, clame a Yahvé, clame ao Senhor. Então fique com essa palavra no seu coração. Zacarias deixa bem claro: arrependa-se, arrependa-se e arrependa-se. Deus abençoe esta oportunidade. Amém? Aleluia. Palavra maravilhosa. Os irmãos entenderam a mensagem, irmãos? Você lembra de alguém quando você ouve essa palavra, arrependa-se, do Novo Testamento? Quem Deus levantou no Novo Testamento? O primeiro profeta, João Batista. Quem que ele pregava? Arrepender-se. Zacarias começou e João Batista continuou, que ele abriu o caminho para o Messias. Zacarias profetizou que o Messias ia vir. E João Batista continuou a pregação de Zacarias. Aleluia, Deus. Irmão, vamos meditar nessa palavra. Essa palavra é muito maravilhosa. Eu vi um pouco dela. Olha, tem muita coisa aqui em Zacarias. Eu aconselho os irmãos a ler, porque é muito forte, porque eles estão interligados. O Velho Testamento, Zacarias com o Novo, e muito ligados. Porque em Zacarias a gente também está profetizando a vida do Messias. Não foi só em Isaías. Então, irmãos, vamos meditar nessa palavra. E hoje eu aprendi muito aqui hoje. Aprendi mais de Deus e quero aprender cada vez mais. Que a gente nunca vamos saber demais de Deus. Mas todos os dias nós vamos aprender alguma coisa de Deus. Glória a Deus. Porque ninguém conhece Deus completamente. Alguém aqui pode bater no peito e falar: não, eu já conheço Deus. Não preciso mais ler Bíblia, já li 30, 40 vezes. Você conhece? Você conhece? Será que você conhece o Deus que você serve? Eu quero passar já
Vamos tirar as ofertas, vamos chamar um grupo de louvor para estar louvando no posto. Aí esse tipo de pastor vai estar dando término do trabalho, amém? Deus abençoe a vida do João, tá? Abençoe sua vida, seu ministério, que você continua crescendo muito na palavra, no conhecimento, sabedoria, em nome de Jesus. Então, a igreja do Passeio.